Você muito provavelmente já reprovou de ano, já tirou notas baixas, já reprovou naquele vestibular que você tanto queria passar, já reprovou naquele concurso com os salários dos sonhos e já se conformou de que durante a maior parte da sua vida você sempre foi aquele péssimo estudante, aquele aluno que sempre sentava no fundo e não queria aprender, não queria prestar atenção, não queria estudar. Mas nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 3 passos que eu mesmo adotei para a minha vida e que me transformaram de um péssimo estudante para uma pessoa que realmente consegue aprender de verdade. Uma pessoa que realmente consegue adquirir o conhecimento de qualquer conteúdo que ela queira. Então fica aqui até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como que eu fiz isso e como que você pode, de uma vez por todas, quebrar com esse ciclo e se tornar um estudante muito mais disciplinado e sabendo, de uma vez por todas, a como estudar. Então vamos lá, pessoal, sem enrolação. Como eu lhe falei, vou lhe trazer 3 passos simples, 3 passos que você pode colocar em prática a partir de hoje, a partir do momento que você terminar esse vídeo. E eu lhe garanto, daqui a uma semana, colocando em prática tudo isso aqui que eu te falei, você será uma pessoa muito mais eficaz. Em qualquer coisa que você quiser aprender, você será muito mais comprometido. Então vamos lá. Primeiro passo, não menos importante, pessoal, é a criação de um sistema de trabalho. E eu sei, você já ouviu muitas e muitas vezes, se organize, crie um sistema, mas provavelmente não é da forma que você já ouviu. Você vai ouvir aqui uma forma nova, uma abordagem nova e que vai mudar de uma vez por todas a forma como você se organiza. E como é que eu falo? Por que eu estou falando de sistema de trabalho, pessoal? E aqui pode interpretar de qualquer maneira, mas eu também falo a nível de organização. Então, você precisa criar um sistema de trabalho e de organização e existe uma fundamentação muito profunda por trás disso, tá? Qualquer decisão que a gente toma na nossa vida, a gente gasta a molécula essencial, a precursora da energia do nosso corpo, ATP. Qualquer decisão, pessoal, que a gente toma na nossa vida, a gente gasta ATP. Desde tomar banho, escovar os dentes, qualquer coisa. E até mesmo o ato de tomar simples decisões ao longo do nosso dia vai fazendo com que a gente vá perdendo cada vez mais ATP. E a lógica por trás de um sistema de trabalho, um sistema de organização, é que você economize esse ATP. Ou seja, se antes de iniciar um dia eu faço ali uma noção prévia das tarefas que eu tenho, coloco ali em um formato de listas todas as atividades que eu irei fazer, eu automaticamente estou livrando o meu corpo de tomar decisões que antes eu tomaria no piloto automático. E, consequentemente, pessoal, eu estou economizando ATP em maior quantidade. Então, eu automaticamente economizando isso aqui em maior quantidade, eu trago para o meu cérebro mais energia e mais capacidade de foco. Então, as pessoas subestimam muito um sistema de organização e de trabalho. Mas já existem milhares e milhares de estudos científicos que dizem que uma pessoa que se organiza previamente, antes de qualquer atividade, ela tem um desempenho muito maior do que aquela que faz tudo no piloto automático, faz tudo aquilo ali na mesma hora, se acorda já tentando decidir o que vai fazer. Diferente de uma pessoa que, me acordei agora de manhã, eu sei o que eu vou fazer agora de manhã, eu sei o que eu vou fazer à tarde, eu sei o que eu vou fazer à noite. E em termos fisiológicos, é justamente isso que acontece. Você livra o teu cérebro de um pequeno estresse que você teria ao longo do seu dia por simplesmente tomar decisões banais que você já poderia ter decidido há muito tempo. Bom, pessoal, e você pode fazer isso aqui por meio de vários mecanismos, vários artefatos. Eu trouxe aqui algumas ferramentas que você pode utilizar, mas isso é completamente individual. Então, a nível de organização, você pode utilizar assim o Notion, né? Acho que você já ouviu falar. Pode utilizar o Google Calendário. Pode utilizar qualquer coisa, pessoal. Uma caderneta velha que você tem por aí. Uma folha de papel. Qualquer coisa que lhe faça ser uma pessoa previamente organizada e comprometida com aquelas atividades que você tem para fazer.
E o tempo que você gasta fazendo isso aqui, as pessoas subestimam, falam que não tem tempo, que tem uma vida corrida, mas em 2 minutos você já consegue planejar previamente o seu dia. Em 2 minutos, antes de dormir, você consegue planejar previamente como é que será a tua manhã no dia posterior. Então, use e abuse disso aqui, pessoal. Isso aqui vai lhe trazer uma vantagem imensa e vai estar, finalmente, lhe dando o primeiro passo, lhe incentivando a dar o primeiro passo para parar de se tornar uma pessoa medíocre. Porque se tem uma coisa que os alunos medíocres fazem, que eu mesmo fiz e que eu vejo várias e várias pessoas replicando, é justamente não se organizar. É fazer tudo no piloto automático, é estudar aquilo, o que dá na telha, o que dá na cabeça. Bom, segundo passo, pessoal, é o método das 2 etapas. Esse método aqui, eu dei o nome de 2 etapas justamente porque ele envolve 2 passos, tá? E ele vem principalmente de uma síntese fundamental de que anotar e reler o conteúdo não é o suficiente. Ou seja, você fazer seu resumo, você ficar lendo aquilo diversas vezes, não é o suficiente para reter o conteúdo. Você precisa de alguma forma mandar para o seu cérebro o estímulo necessário para que ele consiga consolidar aquele conhecimento. E como é que você faz isso? A partir de técnicas ativas. E a primeira delas é a leitura ativa juntamente com a explicação em voz alta. Como é que eu faço a leitura ativa, pessoal? A leitura ativa, ela vem por meio de prática. É um hábito, é um costume que você adota. E quando eu falo desse tipo de leitura, eu falo de simplesmente pegar um livro e esmiuçar aquele conhecimento. Eu não vou simplesmente ler. Eu vou grifar, eu vou escrever, eu vou rabiscar. Eu vou tentar entender cada conceito, cada palavra que está ali. De tal forma que eu consiga saber exatamente o que é que o autor quis retratar com aquelas palavras. Eu não sei se você sabe, mas as pessoas gostam de ler tal autor. Eu gosto de ler Machado de Assis, eu gosto de estudar José de Alencar. Mas quando elas pegam um livro didático de gramática, de medicina, de fisiologia, elas nunca se perguntam quem escreveu esse livro e o que é que o autor quis retratar com ele. Elas simplesmente focam no conteúdo, em decorar, mas nunca param para pensar no propósito do autor. O autor, ele tem um propósito muito importante, que é retratar aquilo da maneira que ele quis. Porque ele escreveu aquilo ali. E ele escreveu de uma forma coerente com o que ele quer retratar. Então, você está lendo um livro e está querendo entender o que é que o autor quer lhe dizer, é a sua obrigação. Você está lendo o que ele escreveu. Então, adotar esse tipo de leitura é praticamente adotar o método de leitura correto para qualquer livro. Era entender o que aquele conceito significa, o que está por trás daquela ordem de assuntos que o autor escolheu, o que aquela premissa quer lhe dizer, que interpretação que ela exige. Tudo isso faz parte de uma leitura ativa. E, após ela, a explicação em voz alta. Ou seja, você vai explicar o que é que você leu, o que é que você acabou de colocar na sua cabeça. Você pode fazer isso em questões de 2 minutos, 3 minutos. Ou seja, eu vou ler aquilo ali, ver aquele tópico, pausar 2 minutos e se perguntar: o que é que eu li? Será que eu entendi? Será que eu consegui captar a interpretação que o autor quis transmitir? Ou seja, eu vou nada mais, nada menos que explicar aquele assunto de uma maneira que, como se eu já tivesse o domínio de tudo aquilo ali. E você vai ver que ao final de 1, 2, 3 sessões, você certamente vai estar muito, mas muito na frente de quem simplesmente só lê, simplesmente fica resumindo, simplesmente quer decorar. Bom, e depois de você realizar esse primeiro passo, você precisa codificar as informações em um programa de revisão. Ou seja, depois que você leu, depois que você se explicou, dialogou, captou as informações, agora é necessário que você coloque aquilo em um algoritmo que lhe exponha
às revisões. Lhe exponha a métodos de revisão de 7, de 8, de 20, 30 dias, para que você retenha aquilo, para que você não se esqueça daquilo. E aqui eu trouxe vários e vários aplicativos, né? A exemplo do Notebook LM, que eu já trouxe várias vezes aqui no canal, do próprio Anki, do Brainscape. Vários e vários aplicativos lhe expõem a esse algoritmo de repetição espaçada, de prática espaçada, de exposição intercalada de conteúdos. E aí você pode escolher o que você prefere, o que você mais se adapta, enfim. Mas lembre-se, você precisa codificar as informações em programas de revisão. E a partir dessa codificação, você estará retendo esse conteúdo, ou seja, mostrando para o seu cérebro que você não quer esquecer aquilo ali. Mas, se você chegou até aqui nesse vídeo, saiba que aqui vai o ponto mais importante. Por mais que você tenha feito tudo isso aqui, se você não realizar esse próximo passo, você vai estar colocando tudo por água abaixo. Porque existe uma maneira específica para codificar as informações. Você não pode simplesmente jogar aqueles conteúdos em um desses programas e achar que vendo aquilo ali em 7, em 20, em 30 dias, você estará dominando o assunto, porque não irá. Você precisa saber codificar da maneira correta. Ou seja, colocar aquele assunto com as perguntas corretas para ele ser exposto nas suas revisões. Então, se eu estou, por exemplo, estudando farmacologia, estudando especificamente o assunto de beta-bloqueadores, eu não posso simplesmente fazer perguntas extremamente aleatórias. O que são beta-bloqueadores? Quais medicamentos são beta-bloqueadores? O que fazem os beta-bloqueadores? São perguntas muito ineficientes. Você precisa se acostumar a escrever perguntas realmente pertinentes e que consigam abordar o máximo de conhecimento possível. De tal forma que, ao responder ela, você tenha que se lembrar de várias coisas. Você tenha que realmente ter o domínio completo do conteúdo. Então, eu vou dar um exemplo. Ao invés de você perguntar o que são beta-bloqueadores, por que você não faz uma pergunta? Como que eles reduzem a pressão arterial? Qual que é o mecanismo de ação desses fármacos? Ou seja, para eu responder essa pergunta aqui, pessoal, eu tenho que relembrar desde o começo até o final do conteúdo. Eu tenho que saber que medicamentos são esses, o que eles fazem, onde eles agem, quais os exemplos que são mais eficazes e menos eficazes. Quando eu coloco uma pergunta dessa, eu tenho que abarcar muita e muita teoria. E quanto mais teoria eu precisar me lembrar, mais teoria eu estarei fixando no meu cérebro. Outra pergunta: como que esses medicamentos reduzem o consumo de oxigênio pelo miocárdio? Ou seja, para quem não estudou isso aqui, mas eles agem justamente também no miocárdio, mas para você responder mais uma vez, como é que eles reduzem esse consumo, você precisa saber muita fisiologia. Você não precisa responder uma simples palavra, uma simples frase, você precisa explicar todo um mecanismo que ele só consegue ser compreendido através de uma linha de raciocínio. Então, olha todo o embaralho que você tem que fazer para responder uma pergunta. E assim por diante, pessoal. E é assim que você deve codificar esses assuntos através de perguntas que sejam realmente eficazes. Então, antes de você estudar qualquer coisa e for colocar nesses sistemas de codificação, pare um pouco e aprenda a realmente colocar perguntas que lhe façam lembrar do máximo de informações possíveis. E por último, não menos importante, pessoal, criar uma rotina de estudo. Bom, você já deve ter ouvido falar várias e várias vezes sobre isso, mas esse assunto ele tem muito mais importância do que você pensa. Por quê? Porque é criando uma rotina de estudo que eu consigo colocar em prática todos esses passos que eu lhe falei. Não adianta você saber disso e não ter uma rotina de estudo. Porque, pessoal, o que diferencia um estudante medíocre de um estudante excelente é que um estudante excelente ele simplesmente faz um pouco todos os dias. É que um estudante excelente ele faz aquilo ali com constância. Ele faz os métodos corretos e com constância.
Ele não depende de motivação, não depende de ambiente perfeito, não depende de equipamento perfeito, não depende de saída de edital do concurso. Ele está simplesmente fazendo aquilo ali porque ele quer. Porque ele criou a rotina, criou um hábito. E isso é fundamental para que ele consolide todos esses passos. Então não subestime, pessoal, a rotina de estudos. E entenda, muitos e muitos gurus fazem todo um embaralho nisso aqui. Mas entenda que isso aqui é extremamente subjetivo. Então tenha uma rotina de estudos que caiba na sua vida, que caiba nos seus horários, que caiba no seu estilo de vida que você toma atualmente. E, consequentemente, você será uma pessoa constante e bem-sucedida. É isso. E se você quiser realmente aprender a estudar de verdade, ou aprender a realmente consolidar o conhecimento, consolidar os aprendizados, ser um estudante mais disciplinado, vou deixando aqui na descrição, pessoal, os livros que eu sempre utilizo para trazer aqui os meus vídeos. São livros que realmente lhe ensinam a estudar, a aprender. Não é livro genérico que você vê por aí, que vou lhe ensinar a passar no vestibular, vou lhe ensinar a como estudar em 90 dias. Não. Aqui realmente lhe ensina a como obter o conhecimento, como se tornar um estudante melhor. Está deixando o link aqui na descrição. Você certamente não só vai estar ajudando o nosso canal a crescer, mas também se ajudando, se tornando um estudante muito, mas muito melhor. E de quebra, aprendendo a estudar e a aprender. Está deixando o link aqui na descrição, pessoal. E bom, se você chegou até aqui, eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo. Saiba que, como eu falo, não trago regras milagrosas, não trago milagres, não trago soluções mágicas, eu trago o básico bem feito. E se você quer deixar de ser um péssimo estudante e finalmente aprender de verdade, ser uma pessoa muito mais disciplinada, coloque em prática tudo isso aqui que eu falei. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que é que você achou sobre tudo isso aqui que eu falei. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima.